Estamos ao vivo, bom dia turma, vai chegando aquele minutinho que quem está chegando depois, que está vendo gravada, é meio chata porque você tem aqueles 2, 3 minutos que a gente espera aí a turma chegar. Então todos os dias às 7h30 da manhã, de segunda a sexta, nós estamos aqui ao vivo falando sobre educação financeira, falando como você pode mudar a sua vida financeira, te dando insights, treinamento, livro, conversando com coisas sobre coisas muito importantes. Aí o pessoal já está chegando. O Edmar, a Ana, o Amaral, o Flávio, bom dia galera, vai chegando aí. Não esquece de chamar os seus amigos, o Luciano. Vai aí, turma, já vai chamando aí todo mundo para a turma participar aqui. A Paty, a Luciana, chama aí, turma, já desce o dedo no aviãozinho aí, porque que acontece? Esse final de semana, uma pessoa que é do meu convívio, né, falou, pô, cara, eu vi que você tá fazendo umas lives, pô, já perdi várias, não sei o que. Eu falei, então, todos os dias, segunda a sexta. Então, tem que entrar, cara, tem que entrar logo de manhã, e aí você não perde nada. Já vai chamando aí, convida, vai no aviãozinho ali, ó, desce o dedo, chama pelo menos 10 pessoas, 10 amigos seus, que você fala, esse aqui precisa de ouvir esse negócio. E Edvan, show. Chama a turma aí. Quero perguntar para vocês o seguinte: quem aqui já está colocando em prática o que a gente tem conversado aqui? Quem já está colocando em prática, por exemplo, aquela história de você criar, daquela enganada no teu cérebro, né? Que eu falei para você pegar R$1 por dia, uma moedinha por dia, e começar a separar, guardar R$1. Quem já está fazendo isso aí? Coloca aí, quem já está aqui, ó, vamos esquentando aqui, vamos fazendo um esquenta da nossa live aqui. Eu já quero ir saber se tem alguém fazendo. Se não estiver fazendo, não mente, hein? Não coloca nada. Quem já está fazendo isso daí? Pô, tô pegando as moedinhas, que seja, ou de outra forma, está guardando todo dia um pequeno valor, ó. A Paty está fazendo, o Amaral está fazendo, o Edvan tá fazendo. Pô, show de bola, galera, show de bola. Dessa turma que está fazendo, provavelmente também já está acessando os cursos, né? Quem aqui já está acessando os treinamentos lá na área dos treinamentos? Trading Tool, né? O site, chega lá, abre a conta, que é gratuita, vai nos 3 pontinhos, clica em academia, que tem um monte de treinamento lá, do pessoal da Full Trader. Aí você vai lá embaixo, no nosso módulo, já tem bastante aula. Hoje eu vou para o estúdio, que eu vou gravar mais 3 ou 4 aulas para vocês do curso. E lá no curso, ao final de cada aula, quase todas as aulas pelo menos, eu deixo também tarefa para você fazer. Eu deixo sempre lá atividades para você fazer. E por que isso? Quem está acompanhando as nossas lives aqui de manhã já está começando a perceber o porquê. Às vezes você fala, puta, meu, cara chato, já estou estudando, tá parecendo que eu estou na escola, tem que levar tarefa para casa. Cara, isso aqui vocês têm que levar a sério. Se vocês levarem isso aqui a sério, cara, ó. O que a Lu tá colocando. Acho que deu algum erro, eu já tinha uma conta e agora tá dando errado, vou tentar abrir meu computador de trabalho. Vê se tem mais alguém aí, gente, dando erro para acessar a conta lá no Trading Tool. Se tiver, me manda no direct, tá bom? Que aí eu falo com o pessoal que cuida lá da plataforma para ver se deu algum probleminha lá. Tá bom? Se tiver alguém com problema, ó, já estava acessando os treinamentos, de repente está dando erro, não consigo acessar mais. Aí vocês me dão um toque aqui que eu vou falar com o pessoal que cuida do suporte, tá bom? Mas é de boa, vai voltar a acessar sim.
Então, assim, ó, todas essas coisas que a gente está conversando aqui, essa história de ao final das aulas ter atividade, ter coisas para você fazer, aqui também as nossas lives, quem já está acompanhando está percebendo que nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de formação de hábito, nós estamos falando de mudança de mentalidade. E isso só muda, isso só vai fazer algum efeito se a gente praticar isso todos os dias. E eu peguei agora aqui, depois eu vou pegar outros autores, outros conceitos que eu uso para formar os meus treinamentos, os meus cursos, enfim, que tem base científica, que tem experiências, testemunhos impressionantes sobre como isso funciona, mas nós estamos nesse momento aqui das nossas lives, eu estou usando esse livro aqui, ó, o Hábitos Atômicos. Então, se você tiver ele ou não tiver e está precisando, me indica um bom livro para eu ler, para mudar o que eu preciso na minha vida e tal, cara, esse aqui é um excelente livro. Se você tiver, melhor ainda que você vai acompanhando aqui com a gente. Se você não tiver, dá para você baixar ele também no PDF e vai lendo e tal. Pô, Eduardo, tô sem grana e tal, não tem problema, só acompanhar as lives aqui que você vai entender bem os conceitos, tá bom? Eu vou trazer outras coisas, outros livros, enfim, tudo que tiver de importante, mas acima de qualquer coisa que a gente precisa fazer nesse momento galera, trabalhar os nossos hábitos, que é a coisa mais difícil que existe, é mudar um hábito. E é por isso que muitas vezes nós somos, cara, escravizados aí uma vida inteira fazendo coisas que não é o que a gente deseja, mas como aquilo foi criado ao longo da nossa vida, tá no nosso comportamento, e a gente às vezes se olha e fala, cara, né, como é que eu saio disso, como é que eu me livro desse negócio que eu não queria mais na minha vida, mas ele tá lá. Então, com relação à vida financeira, é exatamente a mesma coisa, né? Então, poxa, às vezes nós temos hábitos alimentares e de saúde que nos prejudicam, é tão difícil de parar, e com os nossos hábitos financeiros também. Às vezes nós temos a falsa impressão de que a nossa situação financeira ela não está boa por causa da quantidade de dinheiro que nós ganhamos. E eu não estou aqui dizendo que pouco dinheiro não é um problema. Lógico que é. E uma das coisas que a gente quer trabalhar junto aqui, inclusive eu já estou produzindo aquele documento, aquele PDF que alguns de vocês me pediram aqui, de 20 formas de fazer renda extra, que vai de alguma forma poder te ajudar. Então não estou dizendo que é só ler o livro, mudar hábito, e dinheiro não é importante. Lógico que é, só que você vai perceber que o dinheiro ele é um resultado de muitas coisas que a gente vai mudar na nossa vida. Ele não é assim, Eduardo, primeiro eu tenho que ganhar o dinheiro, porque aí minha vida resolve. E acredite em mim, gente, não resolve. Quando se trata de problemas financeiros, a quantidade de dinheiro que a gente recebe todos os meses, ele não vai mudar a tua vida se primeiro você não mudar aqui, ó. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Quero falar sobre a nossa identidade, a identidade financeira. Quem nós somos financeiramente, como nós nos enxergamos. Quando nós falamos sobre dinheiro, quem nós somos de verdade. Tá bom? Isso aqui vai ser assim, bem importante esse conceito aqui. E acredite, de verdade, sim, eu não tenho motivo nenhum, como eu já falei para vocês em outros bate-papos nossos aqui, eu não tenho motivo nenhum para falar, ou, sabe, fazer de conta que essa aqui é uma conversa que realmente é importante, porque eu não vou vender nada para vocês ao final dessa história. Na verdade, quem tá chegando, tem gente aqui que é a primeira vez que está aqui com a gente ou não? Coloca eu, porque está entrando bastante gente todos os dias, o pessoal vai vendo os vídeos e vai entrando lá na comunidade. Então se tiver alguém que, pô cara, não tô chegando agora, coloca eu aí só para eu saber também. Mas quem já está acessando os treinamentos está vendo lá que não tem pegadinha nenhuma, né? Tem gente nova aí, sejam bem-vindos, tá? Quem tá acessando os treinamentos está vendo, não tem pegadinha nenhuma, não é um treinamentozinho básico só para depois eu vender o próximo. Tô realmente, já tem 2, eu vou colocar lá todos os meus livros, tá, para vocês. Por enquanto já tem 2 lá. Então, acredite, tudo que a gente for tratar aqui, ou nas aulas,
é o que realmente funciona. É o que um cara de 30 anos no mercado financeiro, que já passou também, já teve vários anos endividados, que já atendeu milhares de pessoas profissionalmente e depois outras centenas de milhares de pessoas através de treinamentos, de vídeos, dos meus livros. Então já estudei, mostrei para vocês um dia desse aqui, uma parte do meu arsenal aqui de segurança, que eu chamo, que são os livros onde eu me aconselho, né? Assim, onde eu vou buscar informação. Então, gente, esse cara aqui está dizendo para vocês que o que nós estamos tratando aqui é fundamental, cara, é fundamental para mudar a nossa chave na nossa vida financeira. Porque primeiro tem que mudar a nossa identidade, primeiro tem que mudar internamente, o efeito tem que ser interno, tem que ser de comportamento. E depois, acredite em mim, de alguma forma você vai se motivar, você vai buscar, você vai dar um jeito, falar, cara, minha renda também, porque tudo isso aqui, eu preciso também de um pouco mais de dinheiro. Você lidando melhor com a grana, gastando melhor seu dinheiro, sendo mais responsável, não caindo nas pegadinhas do comportamento, sabe? Gastando dinheiro com aquilo que realmente talvez não seja tão importante assim. Você tem feito porque você está viciado em gastar dinheiro, ou porque você tem aquela pressão do grupo né, que a gente vive. Agora está chegando, por exemplo, o final do ano, Natal. Cara, tem tanta gente que vai se arrebentar no Natal sem poder, porque, não, mas é Natal, é final do ano eu preciso estar com uma roupa nova, final do ano eu preciso dar uma festa na minha casa, final do ano eu preciso viajar. Não precisa de nada disso. E você não tem que se importar com o que o outro está pensando. Você precisa estar alinhado com os seus objetivos de vida, com a sua família, com como é que vai ser seu 2025, você vai entrar já o ano fazendo mais dívida ou não, é sobre isso. Só que quando a gente não tem ainda esse comportamento, a nossa mente ainda ela está meio que escravizada com aquelas crenças que a gente precisa fazer média, as pessoas precisam, com o que eles vão pensar de mim, você entendeu? Então tudo isso é muito importante, e eu acredito que a hora que chegar lá para dezembro, com todas as lives que nós temos feito aqui, todos os dias pela manhã, se você for lá na área de curso, para quem é novo, você precisa estar na comunidade do WhatsApp, tá? Então, aqui em cima na bio do canal, quando você fechar a live, clica no link num site ali, que é brasilsemdividas.com.br. Lá na página vai estar te explicando um pouquinho qual que é o projeto. A única coisa que você precisa fazer é clicar num botão lá, não é botão de venda, nada disso, ele vai te jogar para a nossa comunidade do WhatsApp. Lá dentro da comunidade, eu quase que diariamente faço algumas postagens te explicando como que você acessa todos os cursos e tal, essa coisa toda, os livros. É só isso, tá bom? Hoje, inclusive de manhã, eu já coloquei lá um videozinho, um tutorial, te explicando como é que você abre a conta de graça, acessa os treinamentos, é isso. Então, bora lá, gente. Já chamou aí quem tinha que chamar ou não? Tem gente que devia estar aqui e você não está chamando, hein? Mas vamos lá, ó. Quero falar com você sobre hoje, que é um outro conceito que o autor traz aqui no livro e que eu já conhecia isso, já aplicava isso. Cada autor ele traz de uma forma. Mas, por exemplo, tinha um evento que acontecia aqui no Brasil que eu tive a oportunidade de participar dele. Foi em 2018, se eu não me engano, foi quando eu tive a oportunidade de participar, 2018, 2019. Que o nome do evento era Mind Million, que era um evento muito grande aqui no Brasil, foi um dos primeiros que começou com essa abordagem de finanças, de negócios. Ele lotava. Eu tinha visto vários, e aí depois eu tive a oportunidade de participar. E ele abordava essencialmente conceitos. Ele inclusive pertencia, ele era uma franquia da empresa do T. Harv Eker, que é o autor do livro Segredos da Mente Milionária. E aqui no Brasil bombava, os caras rodavam aí as capitais, e o evento era realmente bem bacana. Todos esses influenciadores de finanças que você conhece, aí, os caras grandes, passaram pelo evento. Por que eu estou falando para você que é importante isso? Acontecia uma mágica lá? Não. Mas o evento inteiro. E lá, você ia no evento, de lá os caras faziam pitch de venda para você participar de outros treinamentos, outros eventos mais caros. Para você ter uma ideia, eu comprei um treinamento para eu passar com um treinador lá, um cara fantástico, um canadense. Um final de semana, 3 dias. O investimento era R$10 mil, gente.
para ficar 3 dias aprendendo com o cara. Então esse evento inteiro, ele era feito no final de semana. Era um final de semana, eram 3 dias de evento. E aí os caras tratavam 100% do tempo a mentalidade, que é, para quem já leu Os Segredos da Mente Milionária, o livro ele fala o tempo inteiro sobre esse tipo de coisa, né? Mentalidade. Além disso, você tem lá o Robert Kiyosaki com o livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala de uma mente pobre, de uma mente rica. Então esses caras, esses autores, eles foram bastante assim explorados, né, aqui no Brasil. E esses influenciadores hoje gigantescos, cara, o Thiago Negro, o Wendel Carvalho, muitos caras que trabalham essa parte de mentalidade, um monte de outros aí já passaram por esse treinamento. E basicamente os caras falavam que o que os autores na verdade trazem, né, em obras que os caras já venderam milhões e milhões de livros e eventos pelo mundo inteiro. E aí outra coisa, né, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Quando a gente fala de identidade financeira, como você se enxergar como alguém, por exemplo, no nosso caso aqui, que eu estou focando no nosso objetivo principal aqui, como é que você se enxerga como alguém sem dívidas? Tem muita gente que vai falar assim, pô, Edu, isso aí, cara, é o papinho do coach, é aquele papinho só do pensamento positivo, eu não consigo me enxergar assim. É claro que você não consegue, nós estamos começando a falar sobre isso, e o meu papel, meu objetivo, a minha missão aqui é te ajudar a entender como funciona tudo isso aqui. Então, a única coisa que eu te peço e que eu quero garantir para você, tudo que nós sabemos sobre nós, muitas coisas não são realidade, não é verdade. Nós herdamos muitas coisas que nós achamos que nós somos. As nossas crenças, muitas das nossas crenças, não fomos nós que formamos, nós herdamos. E aí às vezes você vai tendo como verdade aquilo e leva pro resto da tua vida. Então, lá no livro do T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária, ele fala muito disso. E aí, às vezes, se você se depara com um evento desse, um livro desse, você tem uma crença você está numa fase muito assim de, putz, cara, eu sou um bosta, minha vida é uma merda, a minha família não gosta de mim, eu sou feio, eu sou burro. Cara, se você tá nessa fase, nada vai dar certo, tô quase desistindo, eu só te peço uma coisa, dê uma chance, uma chance, fala assim, Eduardo, beleza, cara, essa aqui então vai ser a última vez que eu vou parar e vou fazer de conta que eu não sou esse cara que eu tenho certeza que eu sou, porque a gente chega assim, não, mas para mim não funciona, comigo não dá certo, eu não tenho competência, eu não consigo entender o que você está falando, não vai dar certo. Você entendeu? Por quê? Porque isso aí, gente, é um resultado de tanta pressão que a gente passa, é resultado de tanta porrada que a gente leva, de tanta gente que às vezes fala para nós que nós realmente somos isso. Você crescer, às vezes, você cresceu numa casa, num lar, onde a tua família sempre foi muito endividada. Então você nunca viu, você nunca teve uma experiência, você nunca teve uma oportunidade de conviver com pessoas que falam assim, não, cara, dá sim, eu passei por isso e hoje minha vida é outra. Então, as experiências que nós temos na vida, elas acabam formando o nosso ciclo. E vai deixando você, vai reforçando na nossa cabeça hábitos e crenças que, pô, você fala, cara, é difícil acreditar que realmente pode ser diferente. Então estou pedindo para você, não é para mim não, porque, de novo, eu não estou te vendendo nada. Eu venho aqui e, olha, todos os dias, antes de eu começar a conversar com vocês, eu faço uma coisa que tem a ver com crença também. Que às vezes, se você não acredita nisso, isso não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Mas todos os dias, eu acordo de manhã, por volta das 6:30 da manhã, faço as minhas coisas, faço minha meditação,
eu leio um pouco a Bíblia aqui e eu oro pela minha família, oro pelos meus amigos, oro pelos meus pais. E aí eu oro para Deus colocar pessoas aqui de manhã que precisam ouvir sobre isso aqui. E aí eu oro por vocês. Então eu falo, ó, Senhor, traga as pessoas aqui, pessoas que estão precisando ouvir sobre isso e que de alguma forma o conteúdo, o conhecimento que eu tenho, que o Senhor também me use para que eu consiga de alguma forma mudar a vida dessas pessoas. E por que eu estou te falando isso? Eu mudar não. Que através do conhecimento, através do que a gente vai conversar aqui, vocês possam, de alguma forma, isso possa impactar a vida de vocês. Eu falo isso porque ao longo desses anos todos que eu trabalho com educação financeira e banco, uma vez um cliente meu ele estava para tirar a sua própria vida, eu fiquei ligando para cobrar ele, aí ele tal, aí no outro dia ele confessou isso para mim. Num outro evento que eu participei, uma palestra que eu dei em Belo Horizonte, terminei minha palestra, uma pessoa me procurou e falou, cara, é tão importante você estar falando, mas se você tivesse, por exemplo, há um mês antes, estivesse aqui, feito essa palestra, talvez um amigo meu, que ele se suicidou, ele se enforcou, por causa de dívida, o cara não aguentava mais, ele falou, poxa, talvez um mês antes, se ele tivesse aqui comigo, tivesse ouvido sobre isso aqui, ele estaria aqui ainda. Então, todos os dias eu oro, falo, Senhor, eu vou fazer a live, coloca as pessoas ali, pessoas que precisam ouvir sobre isso. Então, é uma crença minha, muito forte, porque eu realmente acredito em Deus, eu acredito no sobrenatural, e eu eu tenho evidências de que isso funciona, então isso para mim é uma crença. Então, as nossas crenças, elas dizem assim quem nós somos, elas determinam os nossos caminhos, o nosso futuro. Então, cara, se acredita, tem gente aí acreditando, por exemplo, que é cachorro. Vocês andam vendo aí na internet, tem gente que acredita que é um carneiro, aí ele fica lá assim, as pessoas tirando foto, o cara acredita nisso. Tem gente que acredita, tem caras de 50 anos que acredita que ele é um bebezinho, aí ele sai para trabalhar, coloca o terno e gravata e tal, à noite ele vai lá, coloca a fralda e a outra pessoa vai lá, ele paga às vezes, vai lá e dá uma mamadeira. Eu acho que isso inclusive, ele é tão longe do que o meu entendimento pode chegar, que eu acredito que seja uma disfunção cognitiva. Só que é o seguinte, as crenças, o que a gente coloca na cabeça, isso é tão poderoso que faz a gente ir para caminhos assim que você fala, cara, inimagináveis. Você olha a pessoa e fala, meu Deus do céu, como que essa pessoa foi tão longe pro mal e pro bem? Então o propósito das nossas lives, e vai ser nas próximas semanas, porque esse aqui tem bastante assunto pra gente conversar, e como eu falei para vocês, como eu não estou vendendo nada para vocês, não tenho pressa. Eu não tenho uma data para chegar aqui, fazer um pitch, falar, gente, agora vai lá, clica no link aqui, tá com desconto e compra. Porque não é sobre isso. Então, o meu único objetivo aqui, minha única missão é se pelo menos uma pessoa que está aqui me ouvindo fala, cara, o que você falou salvou minha vida, o que você falou salvou meu casamento, o que você falou aqui tá me deixando, os ensinamentos que eu estou aprendendo com você aqui, me fez voltar a dormir. Olha, estou conseguindo negociar isso e está mudando tudo. É isso que eu espero, beleza? Então, como que você pode mudar a sua identidade financeira? E tudo que eu estou falando aqui serve para todas as outras áreas da vida, tá, gente? Mas eu preciso focar nas finanças, que é, afinal de contas, que é aquilo que você, afinal, veio para cá e fala, cara, eu preciso aprender sobre isso. Então, como isso você pode se enxergar como alguém sem dívidas? Você fala, Eduardo, aí sim, cara, agora eu quero ver você fazer essa mágica, porque eu tô tanto tempo, cara, endividado, que eu quero saber agora como é que isso vai acontecer. Então, assim, por que a identidade financeira é tão fundamental? E eu estou me baseando numa parte do livro aqui que ele fala por que os nossos hábitos moldam a nossa identidade e vice-versa. A nossa identidade molda os nossos hábitos. Porque aquilo que você acredita que cara, é o que as pessoas vão enxergar de você. Ainda que as pessoas chegam assim, putz, você é um maluco.
Mas você tá feliz, porque fala, nossa, e as pessoas começam a te tratar como um idiota, um imbecil, e às vezes você fica feliz e não percebe, porque a gente acredita tanto que aquilo ali a gente está abafando, e as pessoas às vezes estão ali te fazendo bullying, inclusive, você nem percebe. Então vamos lá, ó. Se você se identifica como alguém que sempre foi endividado, você tende a agir de acordo com essa visão, aceitando e ainda mais assim, ou justificando as dívidas como algo normal, inevitável. Eu já passei alguns anos assim. É muito mais simples. Por exemplo, eu sempre fui endividado, desde moleque. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade. Aí tive aquela infância pobre pra caramba. Eu ficava olhando no portão do meu vizinho, os meus amigos, alguns, né? Que a gente também morava num bairro bem, bem humilde, mas os meus pais, eu sou o terceiro de 4 filhos. Meu pai sempre trabalhou muito para ganhar um salário mínimo e meio, cara. A minha casa infiltrava água. Eu nunca passei fome, mas a minha família foi ajudada muitas vezes pela assistência social da igreja que nós frequentamos até hoje. Eu ia na feira e tinha um feirante que nos conhecia. Eu ia lá comprar banana com ele, eu lembro até hoje isso, cara. Eu ia com moedinha, que dava para comprar meia dúzia. Ele enfiava umas 30 bananas na minha sacola, porque ele sabia que minha família precisava. Você entendeu? Então assim, aí você vai vendo. Talvez alguns de vocês se identifiquem com o que eu estou dizendo aqui. Aí eu fui crescendo com essa mentalidade. Pô, sou pobre pra caramba. Eu vejo os meus pais uma dificuldade danada de minha mãe colocar dentro da panela. Tudo que eu tô falando aqui, gente, ó, formou as minhas crenças lá atrás, tá? A minha mãe pegava um pouquinho de carne moída, porque quando você não tem fartura, você pega aquilo que você mistura no arroz, dá um cheiro e te engana o cérebro, né? E aí minha mãe fazia, separava no canto da panela a parte de cada um, porque se eu comesse um pouquinho a mais, uma outra pessoa, um irmão meu, alguém ficava sem. Quantas vezes depois a minha mãe, né, a gente depois de adulto, minha mãe falou assim, ó, o seu pai levava só arroz branco, uma marmita dele, porque não para vocês comerem. Então assim, aí um menino, 12, 13 anos, eu já ralava, trabalhava com outras coisas em casa, mas consegui um emprego com 14. Cara, um menino com 14 anos, com a mentalidade dessa de que tipo, nossa, eu nunca tive nada que eu, sabe, eu nunca tinha ido no McDonald's com 14 anos, eu acho que eu fui e tinha uns 16, por isso que até hoje não é algo importante assim pra mim. Eu tinha essas crenças de que eu era um pobre, que eu era pobre, eu era coitado, que eu era gordinho, ninguém vai me querer. Tinha amigos que eu poderia ter feito amizade, mas eu nem chegava perto, porque eu falava assim, eles não vão querer ser meus amigos. A namoradinha, então, naquela fase de adolescente, eu ficava na minha, eu falava, não, jamais vai querer ficar comigo, porque olha pra mim. Então assim, essa era uma imagem, uma identidade que eu criei a meu respeito. Em nenhum momento as pessoas que eu achava que me via assim, elas me viam. Essa era um espelho. Eu criei, é como se eu colocasse um óculos amarelo, e pra mim o mundo inteiro era amarelo. Eu olhava pra todo lado amarelo. Aí as pessoas falam, não, cara, não é amarelo não, aquilo é verde, aquilo é azul. Tira o óculos aí pra você ver como é bonito. A diversidade, não, eu falo, não dá. Vocês estão entendendo a mensagem, gente, que está por trás disso aqui? Aquilo era uma coisa que eu criei, com base nas minhas experiências, e que eu acreditava que era aquilo. Então, mesmo sem saber, eu tinha uma dificuldade de que o grupo me aceitasse, mas o grupo não estava nem aí para isso, era só eu colar ali, chegar junto com a molecada e ser amigo de todo mundo. E aí quando eu comecei a trabalhar, começou a minha vida de escravidão nas dívidas. Por quê? A mentalidade de um garoto, de um menino que não teve tudo aquilo que as crianças tinham, não tinha um carrinho legal, a pilha, não tinha. Aí os moleques ficavam só quentinha, ficava trancado no portão e eu ficava assim na grade olhando. Tinha coisas que na minha casa era muito difícil entrar, de comida. Então essa história de ter assim, um panetone, cara, um Yakult, a gente furava, quando minha mãe podia comprar, a gente furava com agulha a tampinha e ficava ali, ó, dando aquela puxadinha para durar bastante, para não acabar logo. Então essas histórias que com certeza vai ter gente aqui que vai se identificar comigo,
Mas fala, putz, cara, parece que você tá falando da minha vida, você tá falando de quando eu era moleque, eu lembrei também dessa situação aí. Então perceba, gente, que o que nós somos hoje, ele vem de um tempão, desde quando a gente era criança. Uma coisa, a minha casa tinha bem pouco dinheiro, mas uma coisa era um exemplo diferente, por exemplo, dos meus pais. Eu não lembro dos meus pais. O meu pai, ele não se endividava, assim. Meu pai é um cara muito responsável com relação a isso. Então eu não lembro na minha casa de ver meus pais brigando por causa de dívida, de ver cobrança chegando na porta do meu pai. Então a gente tinha uma vida muito simples, mas o meu pai sempre, meus pais, minha mãe também sempre foi assim. Eles sempre tiveram essa visão de, cara, se eu não tenho, eu não vou. E meu pai ele tomou coragem, por exemplo, de comprar um Fusca. Eu já tinha acho que uns 12, 13 anos, 11 anos. A minha mãe ficou uma semana sem falar com ele, quando ele chegou com aquele Fusca. Pra mim, aquilo foi uma realização. Eu falei, nossa, agora minha família também vai ter um carro. A minha mãe ficou uma semana sem falar com meu pai. Porque ele falou, agora você se meteu, você fez sozinho, você não compartilhou comigo essa conversa, você acabou tendo... Agora, como que a gente vai pagar isso? A preocupação dela. Então, essa também foi uma experiência que hoje eu olho pra eles e falo, cara, meu pai tinha essa educação financeira, de tipo não fazer mais do que eu posso e tal. Mas a nossa vida tinha uma escassez muito grande de coisas que um garoto quer. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a me endividar, mas assim, foi muito rápido. Então, comecei a trabalhar, comecei a comprar tênis. O meu tênis, um Nike que eu queria ter. Eu compro agora não sei o que, comida. Nossa, eu gastava meu salário inteiro na bombonierezinha que tinha do lado lá da fábrica que eu trabalhava. Eles vendiam a granel, então eu ia lá e comprava, mas comia. Quem olhava falava, esse moleque não come em casa. Deixava metade do meu salário com isso. E aí foi passando, porque eram minhas crenças. Eu falava, agora eu vou ser mais feliz. Eu fui ficando mais velho, até que eu me meti em um negócio muito sério. Fui trabalhar no banco e fui lá, comprei o meu Escort R3, que era o puta carro, meu salário inteiro para pagar aquilo. Aí eu comecei ali, a minha mente já era escrava, mas era com valores pequenos. Quando eu tô ficando na fase adulta, que eu vou trabalhar dentro de um banco, por eu já ser escravo, o meu comportamento continuou o mesmo. E agora eu fiz uma dívida pesada com um carro. E aquilo me afundou em dívida. E a hora que eu terminei de pagar ele, ao invés de eu dar uma segurada, eu fui lá e comprei outro carro. Só que agora eu financei em 2 anos. Em mais 2 anos. E a minha vida, assim, ó, toda endividada. E no final desse período aí, tá no livro lá, depois vocês leem essa experiência, meu carro foi furtado, porque eu não tinha dinheiro para pagar seguro. E aí eu perdi tudo. Aí eu fiquei mais endividado ainda. Tudo por causa de mentalidade, por causa da minha identidade. Como eu me enxergava. Eu me enxergava feio, pobre, tudo aquilo que era mentira. Isso era mentira, cara. Depois, quando eu comecei a entender isso, a coisa foi mudando. Eu vi que meus amigos gostavam de mim, independente se eu tinha dinheiro ou não. Entendeu? Tudo na minha vida mudou. Aquelas crenças que eu tinha eram só coisas minhas. Então, cuidado, gente. Como a gente se enxerga, às vezes a gente quer. Eu acho que eu tenho que gastar esse dinheiro, porque senão como que as pessoas vão pensar? Eu tenho que comprar presentes, eu tenho que ficar trocando de roupa, eu tenho que trocar de smartphone, eu tenho que trocar de carro. Você não tem que nada. Você precisa saber o que você quer da sua vida. Você precisa saber, você e sua família, quais são os seus planos. O que as outras pessoas pensam não te importa. E até porque eu te garanto que a maior parte das pessoas não estão nem aí para isso aí. É coisa tua. Mas se no meio entre o grupo que você convive, se ainda assim tiver pessoas que só vão ser seus amigos e te chamar para convivência, se você ficar ali fazendo média ou tendo que, ser aquilo que você não é um bom sinal de que essas pessoas não são seus amigos, que talvez você precisaria rever e se afastar mesmo. Porque no final das contas, cara, quem vai segurar o BO é você dentro da tua casa, com a tua família. Então, a identidade, ela é fundamental. E acredite, os nossos hábitos, ele tem tudo a ver com quem nós acreditamos que somos, porque nós agimos dessa forma. O autor aqui, ele separa essa coisa de identidade de uma forma que eu acho bem lúdica e bem bacana. Então, o que ele fala, ó,
Ele fala sobre as 3 camadas do comportamento, da mudança do comportamento. Então ele fala assim, ó, pensa numa cebola. A cebola você começa, você tira aquela casquinha dela, depois ela tem camadas, né? Você começa a abrir, aí você tira toda uma parte, depois você tira, até chegar naquele núcleozinho. Então ele fala que a nossa identidade, o nosso comportamento, ele é parecido com uma cebola. Então você tem aquela camada, a camada de cima, que ele chama de resultado. Aí você tem aquela mais no meio, que é o processo. E a última camada, que é o núcleo, que é a identidade. Então ele começa a fazer umas analogias que tem tudo a ver. Se eu falar, cara, é assim mesmo que minha mente funciona. Então ele fala, a primeira camada é a mudança de resultados. Esse nível está preocupado em mudar os seus resultados. Por exemplo, perder peso, sair das dívidas, vencer um campeonato se você é esportista. Então, a maioria das metas que você definiu está associada a esse nível de mudança. Então, na maioria das vezes, quando nós definimos meta, ela está ligada diretamente a resultado. Toda vez que você fala, que se eu te perguntar assim, qual é a sua meta? Você vai pensar em resultado, você não vai pensar em comportamento. Olha que proposta, que mudança que eu estou pedindo para você pensar aqui. Edu, a minha meta, e você vai perceber depois que ele vai falar, esquece as metas e foca na identidade, aí você vai perceber como isso vai ficar mais leve. Que eu falei para você de apaixone-se pelo processo, que é mais simples do que ficar pensando no número. Mas toda vez que alguém te fala aí no trabalho, em qualquer coisa na vida, qual que é a tua meta? Você vai falar, cara, minha meta é sair das dívidas. Eu já te expliquei que isso não é meta, não. Minha meta é pagar 10 mil reais até dia 30/5/2025. Aí sim, você tem uma coisa mais específica. Mas percebe que quando eu falo 30/5/2025, eu preciso de 10 mil reais, eu estou falando de resultado. Isso já é resultado. Eu preciso ter esse dinheiro nessa data. Então a meta quase que invariavelmente está ligada a isso. Aí a segunda camada é a mudança dos nossos processos para como chegar no resultado que a gente deseja. Esse nível ele está preocupado com a mudança de seus hábitos e sistemas, implementar uma nova rotina, por exemplo. Então ele tá envolvido com o nosso nível de mudança nos nossos hábitos e sistema. Então o processo é sistema, é o como. Então quando eu te falo assim, a minha meta é ter 10 mil reais no dia 30/5/2025. Quando ele vem na segunda camada, ele está dizendo assim, ó, como que eu vou chegar lá? É o processo. O que eu preciso fazer hoje? Dia 18/11/2024. Que tipo de comportamento eu preciso ter hoje para no dia 30/5/2025 eu ter 10 mil reais para pagar a dívida, que é cumprir a meta? Que tipo de atitude eu preciso ter hoje? Eu preciso guardar 5 reais todos os dias. Eu preciso começar a fazer o meu orçamento que eu nunca parei para fazer e eu estou achando, eu estou desconfiando que tá indo dinheiro pelo ralo porque eu não tenho controle. Opa, então já vou começar a fazer isso agora. Uma outra pequena atitude que eu tenho que tomar hoje é não ficar gastando dinheiro de forma compulsiva. Como é que eu consigo evitar isso? Acho que eu vou deixar o cartão de crédito em casa. Não vou baixar meu cartão no aplicativo do celular, porque como eu ainda não sou mentalmente preparado e forte, e eu sou viciado em comer, por exemplo, chocolate, é o meu caso, Eduardo, gosto demais. Se você colocar o doce na minha frente e eu tiver como comprar, cara, mesmo endividado, eu vou falar, mas só dessa vez eu vou lá e compro. É só hoje, só que aí amanhã é só hoje de novo, só hoje de novo. Então ele está começando a falar de processo. A segunda camada são os processos. Entendeu a diferença? E a terceira e mais profunda camada é a mudança de identidade. Porque, cara, se a gente muda as crenças, se nós mudamos a identidade, não tem mais que se preocupar com a meta, não tem que se preocupar, porque vai ser natural. Porque você fala, agora eu sou isso, eu vou agir dessa forma. Então, o conceito esse nível ele está relacionado com a mudança das suas crenças, a sua visão de mundo, a sua autoimagem, os seus julgamentos sobre você e sobre os outros. A maioria das crenças, suposições e preconceitos está associada a esse nível. Então, gente, essa é a parte mais importante e mais difícil. Por isso que ela é a última camada. Você pensa em meta,
está falando daquela camada mais superficial. Para falar de processo, você já tem que entender um pouco isso, você já está ali no meio. E para entender essa, para colocar em prática, para mudar a sua identidade, é o nosso maior desafio. Só que tem técnica para isso, e ao longo dos nossos dias aqui eu vou te mostrar, eu vou te ensinar como isso funciona. Então, quando você fala, cara, por exemplo, eu sou um cara endividado. Você não deve mais falar, eu sou um cara endividado. Você tem que se apresentar como alguém como se você não tivesse a dívida. Você fala, não, mas é loucura, não é. Lembra que nós estamos falando de mudar algumas chaves aqui na nossa mente? Se eu chego numa pessoa, qual que é a proposta, né, do autor? Se eu chego em alguém e falo assim, chego em alguém que é fumante e falo, cara, quer um cigarro? E ele está estudando, por exemplo, você é fumante, você está aqui, você fala, cara, esse é um negócio que além de levar dinheiro, está levando minha saúde, me deixa ansioso, se eu pudesse deixar de fumar, ia me dar um up na vida. Então, como que é essa parada de identidade? Se eu chego e falo assim, você quer um cigarro? Aí você fala assim, não, eu não quero, eu estou tentando parar de fumar. Você fala, ó, já reagi, hein? Já estou agindo diferente, estou vendo as lives. Só que percebe como quando muda, se você falar assim, ó, a mensagem para o teu cérebro vai ser assim. Então se você fala, não, pô, cara, obrigado, estou tentando parar. Tentar, quando você fala, estou tentando, você está dizendo, não, eu sou fumante. Agora, quando você diz para o seu cérebro assim, se eu te ofereço um cigarro, você fala assim, não, obrigado, eu não fumo. Percebe como muda? E essa autoafirmação, quando todos os dias você olha para o espelho e fala, eu não fumo. Eu não fumo. Você fala, mas você acabou de fumar há 30 minutos, fala, não interessa, eu não fumo mais. 30 minutos é passado. Então, é isso que eu estou querendo propor para vocês. Então, se alguém pergunta para você, como você se vê hoje financeiramente? Você se identifica como alguém endividado ou como alguém que tem controle financeiro? O que eu quero que você faça a partir de agora é, quando você se deparar com as oportunidades, o dia inteiro, né, de você se endividar, você vai olhar e falar, não, peraí, cara, eu não sou um cara endividado. Eu tenho controle das minhas finanças. E começa a falar isso várias vezes por dia. Gente, eu passei por um processo desse em 2000, eu casei em 2007. Final de 2000, casei em março de 2007. Cara, no último trimestre, foi segundo trimestre de 2006, faltava 6, 7 meses para eu casar. Eu tô te falando de 18 anos atrás, quase, cara, muito tempo. Eu estava bem incomodado com o meu peso, com a minha, quando eu olhava pro espelho, eu falava, putz, cara, eu trabalhava de terno e gravata, eu já tava deixando esse último botão aberto e a gravata meio frouxa. Pô, eu tava, sabe, eu era um cara que você andava bem arrumado, com terninho legal. Eu trabalhava num banco americano e, pô, todo mundo ali andava muito bem arrumado. Eu comprava uns ternos bonitos, mas não ficava bom em mim, ficava meio, sabe, eu tinha que comprar um número meio maior, aí aqui ficava meio sobrando, sabe, aquela coisa tava me incomodando. Eu ia casar, eu falei, não, cara, eu quero estar bem, eu quero emagrecer, e aquilo começou a fazer mal pra minha autoestima. Aí eu vi na TV um médico. E esse médico, eu estou falando de um cara há 20 anos quase, que aplicava o que eu estou te ensinando hoje, só que ele não falava desse jeito, porque para um mundo há 20 anos atrás, isso era muito loucura, ficar falando de identidade, de comportamento, de olhar para o espelho e falar assim, não, eu não sou mais esse cara, agora eu sou esse. É doideira. Então ele muito sabiamente, ele usava outros termos, mas para vocês entenderem como isso é real no seu cérebro, acreditem em mim, eu passei por isso. Depois de muitos anos, quando eu vim estudar comportamento, eu falei, cara, aquele médico lá, ele aplicou comigo isso. É ciência. Mas olha o que ele fazia. Então estava muito pesado. Aí eu vi na TV um médico falando assim, o meu método de emagrecimento, ele não passa por regime, ele não passa por nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de ansiolítico. E também as pessoas podem continuar comendo tudo que elas já comem. A minha técnica é identificar no teu cérebro
fazer você perceber quando você já estiver saciado. A hora que o teu cérebro, a tua fome estiver acabado, você pode estar comendo qualquer coisa, doce, carne, gordura. Aí ele falava assim, a hora que você se saciar, você vai parar de comer. Eu falei, cara, é isso que eu preciso, porque todo mundo que tá gordinho, cara, todo mundo que tá obeso, você não quer parar de comer. E todo mundo já sabe que regime e dieta, quando eu falo dieta não funciona, não é uma dieta, não é um estilo de alimentação. É restrição por período. Isso não funciona, todo mundo sabe que não funciona. E quando eu vi esse cara falando isso, eu falei, cara, tudo que um gordinho quer ouvir é isso. Posso comer o que eu quiser, não tem restrição de nada, e o cara vai fazer uma mágica no meu cérebro, que a hora que eu estiver saciado, eu vou parar de comer. Gente, eu fui pra clínica do cara, lá nos Jardins, caro pra caramba. Era um salário mínimo por mês. E não era um curso, não era um nada que o cara ia me dar. Qual que era a pegada? Ele falou assim, ó, o seguinte, o método é o seguinte, você vem uma vez por semana aqui na clínica, você vai ficar 2 horas aqui. Você e várias outras pessoas. Então, durante essas 2 horas, durante 1 hora, você vai ficar sentado. Ele tinha uma sala de cinema lá, com um telão, ele apagava as luzes. Ele falou, você vai ficar sentado e vai começar a passar imagens ali. São imagens bem abstratas, é difícil de explicar, mas umas coisas você não entende o que é. Sabe, assim, que, sabe, é uma coisa meio que, não é hipnose, mas ele te deixa, ele começa a ativar, ele faz o teu cérebro você desligar de tudo com as outras coisas. Você fica 1 horinha ali sentado assistindo aqueles vídeos, ele fala, isso aqui é ciência, não dá... Ele não explicava muito, porque naquela época as pessoas não entendiam, mas ele falava, ó, aqui vai estar, esse vídeo ele vai ativar no seu cérebro umas caixinhas, ele falava dessa forma, né? Algumas caixinhas, então tem a caixinha aqui do novo hábito, aqui ele vai te ajudar, aí o vídeo tinha ele falando ao no fundo, né? Então ele fala assim, cara, pensa... na comida, assim, assim. Ele falava assim, ó, outra coisa que ele falava, teu intestino tem que funcionar, não tem como emagrecer se você está inflamado. Então você estava lá assistindo, sentado, relaxado, fala, cara, pensa numa torneira aberta, ó, a torneira caindo água, ó, agora você vai ficar daqui a pouco, você vai ter vontade de urinar. E era assim, beleza. Aí você saía dessa parte do vídeo, aí você ia para uma sala onde tinha um psicólogo e uma mesa redonda. Então, é igualzinho o método do AAA, que é os amigos alcoólicos anônimos lá. Eu tinha preconceito com esse negócio, da impressão assim, você fala, um monte de gente fraca, né? Precisa de um psicólogo, vai ficar um olhando pra cara do outro, falando o quanto que a tua vida é uma bosta. Eu falo, não, pô, eu sou gerente de um banco internacional, todo de boa, só tô aqui pra arrumar umas coisinhas, mas eu me permiti, eu falei, cara, eu tô pagando, é caro isso aqui, eu vou relaxar aqui e vou entender o que esse cara está fazendo. E o bate-papo com a psicóloga era nada mais do que assim, e aí, como é que foi tua semana? Você conseguiu... Você tá olhando as pequenas coisas diárias, que é o que eu estou te propondo aqui, ó, não sei se você está percebendo. Pequenas coisas, ó, mudança de 1%. Então ela falava assim, ó, por exemplo, que ele falava assim, ó, só come quando você tiver fome. Mas quando você está ansioso, você fala, cara, eu nem sei mais quando eu como o dia inteiro. É igual aqui, eu falo, como é que você está gastando dinheiro? Só gasta dinheiro quando for necessário. Você fala, Edu, já nem sei, cara, eu não paro para fazer essa conta. Então a proposta é, anota tudo. E lá também com a alimentação ele falava assim, anota tudo. Quando você acorda, tudo que você come, desde uma balinha, um pãozinho de queijo, um copinho de suco, anota, anota, anota. Por quê? Quando você chega, cara... num bate-papo como esse, ele está te propondo uma reflexão, ele está falando, olha para dentro, como é que tá a tua vida? Então ele falava assim, ela falava, cara, como é que foi? Na primeira semana eu falava, sei lá, cara, aí comecei a prestar atenção. Aí ele falava assim, ó, toda vez que você tiver vontade de comer, você acha que é fome, mas não é ansiedade, é vontade. Então o que você vai fazer? Você vai tomar água, aquilo vai dar uma mensagem pro teu cérebro, e ele vai segurar mais uns 20 minutos, que ele vai te dar uma sensação de saciedade. Se aquilo continuar, aí você vai lá e come uma bolachinha de água e sal, que ele vai dar uma enganadinha. Mas se continuar mesmo, é porque teu estômago já está vazio, é fome, aí você vai lá e come. Se você comer com fome, você não vai engordar, porque teu estômago está vazio, você precisa de energia, aí você não engorda. E é um processo assim. Aí ele colocava uma pulseirinha no braço, tinha uma vermelha, uma amarela...
e uma verde. Aí você tinha aquele bate-papo com a psicóloga, ele falava assim, ó, então a sua semana, você fala, cara, minha semana não foi boa, eu não prestei atenção no que eu estava fazendo, então falou, fica com a pulseirinha vermelha. Por quê? Porque o meu cérebro, todo dia eu olhava para a pulseirinha e falava, cara, eu preciso tomar cuidado, eu preciso ver, estar presente. Sabe o conceito que a gente ouve toda hora agora, do tal do mindfulness, que é assim, plena atenção no que você está fazendo, medita, tenha um tempo para você. O cara fazia isso comigo há 20 anos, cara, só que ele não falava nesses termos. Ele era um neuro, ele era, a formação dele, ele era neurocirurgião e ele era psiquiatra. Então imagina, o cara juntou as duas coisas e foi fantástico. E aí o que acontecia? Você começa a prestar atenção, porque você está vendo, ó, não fui bem, tô com fome, opa, aí já vinha um alerta na mente. Vou fazer o que ele está falando, vou tomar água. Aí eu fui entendendo esse processo, daqui a pouco comecei a emagrecer e comia de tudo, só que o comer de tudo eu comecei, por exemplo, em churrascaria e pizzaria, os caras se acabando, que nem eu fazia antes, cérebro pinel, você não tem mais controle nenhum, se acabando. E eu ali comia, chegou uma hora eu falei, cara, eu não preciso comer mais hoje, porque amanhã eu posso comer de novo. Se eu quiser eu venho aqui amanhã e como, o mundo não vai acabar agora. Eu ficava saciado e comecei a sentir orgulho do que estava acontecendo comigo. Comecei a emagrecer, meus amigos, o que está acontecendo? Eu falei, não vou falar nada para ninguém porque eles não vão entender. Vai achar que eu estou indo em algum lugar aí de louco. Resultado, gente, em 3 meses eu emagreci 14 quilos, mas foi de uma forma tão tranquila, porque o cara usou a ciência que eu estou mostrando para vocês aqui. E a proposta que o livro traz, o que eu estou te falando, tudo tem a ver. É exatamente a mesma coisa. O que eu estou falando para vocês? Ó, treina o cérebro, que é o que o cara fez comigo lá. Treina o cérebro. Moedinha. Pega uma moedinha todo dia. Guarda a moedinha. Aquilo vai começar a treinar seu cérebro. O que eu estou falando para você? Começa a anotar todos os gastos que você tem todos os dias. Mas é para fazer, caramba. Não é para só ficar me vendo aqui, não. É com você que eu estou falando. É para fazer. Entendeu? Daqui a pouco você vai começar a falar, cara, eu estou gastando dinheiro de besteira, não precisava. Coloca alguma coisa, que seja uma pulseirinha mesmo, para te lembrar a semana ruim. Anota algo que fique na tua frente. Assim, ó, você acorda, qual o primeiro lugar que você vai no banheiro? Põe um cartaz, cara, bem na tua frente, assim, que você vai falar, opa, ó, hoje, é só hoje, hein, 1%. Não faz hoje igual ontem. Faz, e não é para mudar tudo no dia, porque não é dieta. Lembra? Não tem dieta, cara. Não existe dieta. É transformação. É mudança de vida. É mudança de hábito. É mudança de identidade. Identidade é o que você é. Você não consegue disfarçar quem você é por muito tempo. Não adianta você sair daqui e falar, não, porque eu estou fazendo lá umas lives e agora tal. Daqui um mês vão falar, mas você é um hipócrita. Olha aí. Fala uma coisa, mas faz outra. Identidade é mudança. Então você tem que mudar quem é você. E você tem que se comportar com essa nova identidade. Ainda que você não tenha, no caso aqui das finanças, eu ainda estou endividado. A partir de agora você vai falar assim, não, eu tenho controle sobre minhas finanças. Cada vez que você se deparar com vontade de gastar dinheiro, que não seja com pão, como diz a Bíblia, né? Você precisa, na prática, o que você precisa, cara? Você precisa se alimentar, você precisa pagar as contas básicas da tua casa. O resto, você consegue segurar assim. Estou a fim de comprar um tênis. Mas agora você está aprendendo que isso aí é vontade, isso não é necessidade. Olha o link que eu estou fazendo com o médico lá. Estou com vontade de trocar o meu aparelho de celular, mas não é necessidade. Então você não está com fome, mano, não precisa. Eu estou com vontade de fazer uma viagem. Beleza, todo mundo tem, mas você não precisa. Por quê? Porque você tem controle sobre a sua vida financeira. Porque você não é endividado. Você não é mais. O que você tem agora é esse resultado aí da vida passada, que você vai ter que cuidar dele. E eu estou aqui para isso, para te ajudar. Tem os treinamentos que eu estou colocando lá para te ajudar. Tem as lives que eu estou colocando para te ajudar. Todo dia eu posto 3, 4 reels ali, faço para você poder parar pelo menos 1 minuto para ouvir aquilo ali e ter uma lição. Você entendeu? Então, você não é mais. A identidade é sobre isso. Identidade é sobre agir como. Não é pensar que um dia você vai ser. Você é a partir de agora.
Então, vou sair daqui, putz, cara, normalmente eu saio da tua live, vou pra padaria tomar um café e um pão de queijo. Hoje você não vai mais. Por quê? Porque isso daí é só um costume de alguém que era endividado, mas agora você tem controle sobre suas finanças. Quem tem controle sobre as finanças, ele se paga. Então o que você vai fazer? Todo o dinheiro que entrar na tua mão tem uma parte, ainda que pequena, pequenininha, a partir de hoje você falou, essa daqui é minha. Não, Edu, mas como assim? Não entendi esse conceito. Tudo é meu, eu acabei de receber. Não, não é teu. Você tem que pagar aluguel, energia elétrica, gás, internet, escola, alimentação básica, transporte. Não é nada teu. No final, do jeito que você está hoje, a pessoa que era endividada, no final do mês, o mês tem 30 dias, essa renda que você achava que era tua, dura 18, dura 15. Aí você tem que pegar dinheiro que não é teu, você vai ter que ir lá tomar empréstimo no banco. Mas agora você não é mais esse cara. Você não é mais essa mulher. Você não é mais essa pessoa. Agora, por quê? Você tem controle. Então tem que te perguntar, quem é você hoje? Se é endividado, você vai falar, não, eu tenho controle sobre minhas finanças. E essa pessoa aí que tem controle sobre as finanças, todo o dinheiro que entrar na tua mão, você vai falar, aqui ó, uma parte, a primeira é minha, porque foi eu que trabalhei. Foi eu que fiquei o mês inteiro ralando. Tem gente aqui que trabalha à noite, cara, que dorme mal porque tem que trabalhar à noite. Tem gente aqui que trabalha em áreas perigosas, que tem risco alto. Às vezes tem alguém aqui que é policial, tem alguém aqui que é bombeiro, tem alguém aqui que sobe em prédio para limpar vidro. Como assim, cara? Você não vai ficar com nada do que você recebe? Como que você não vai ficar com nada? Então, a partir de agora, você tem controle sobre suas finanças. Quem tem controle sobre suas finanças vai usar a inteligência financeira. Você fala, opa, eu troquei o que tem mais importante na vida, o bem mais precioso que alguém pode ter na vida, sabe qual que é? Não é dinheiro, é tempo, cara. Você está trocando o teu tempo por esse dinheiro que está chegando na sua mão, então assim, a partir de hoje você fala, não quero saber. R$ 100 que seja, eu não sei qual que é a renda, qual é o salário, quanto que chega na tua mão. Mas uma parte, ainda que tenha os BO da dívida do cara que foi endividado até hoje, você vai falar, não quero saber. Meu, R$ 50 que seja, é meu. Isso aqui vai ficar guardado. Isso aqui é meu, não vou tocar nele. E o que ficou, agora nós vamos conversar. Eu vou pagar quem dá para pagar. Você está entendendo? Quem está entendendo, coloca aí sim. Isso aqui é muito sério. Isso aqui não é papo furado não, tá? Eu não tenho tempo para perder não, meu, para ficar aqui de manhã falando groselha, fazendo de conta. Não, eu tô falando para vocês o que é a diferença entre alguém endividado, alguém que se sente que vive uma vida de merda, alguém que acha que eu sou, deixa de ser vitimista, cara. Aqui não tem vitimista. Se você não fizer o que tem que ser feito por você, ninguém vai fazer, nem seus filhos vão fazer. Meu filho tem 11 anos. Você acha que eu vou depositar meu futuro quando eu chegar numa idade que eu falar, cara, eu não tenho mais capacidade, não tenho mais velocidade, minha cognição não está tão boa para ganhar dinheiro. Você acha que eu vou acreditar que ele vai me cuidar de mim? Eu espero, assim, eu falo, cara, tomara que sim, mas eu vou cuidar de mim, meu amigo. Quando eu tiver idoso, eu tenho que ter a minha sobrevivência. Eu não confio, nem devo, nem você deveria. Ainda mais você confiar em governo, cara. Você confiar em político, que é uma cambada de aproveitadores de todos os lados. Então, assim, sem vitimismo, hein? Sem vitimismo. Quem tem controle sobre a sua vida não fica mas ele não sabe como é meu patrão. Dane-se seu patrão. Você, a partir de hoje, tem controle sobre as suas finanças, cara. Quem tem controle sobre as suas finanças, cara, tem que tomar a rédea da sua vida, bicho. Não é esperar de ninguém. Beleza? Então vamos lá. Já deu 1 hora aqui, ó. Eu falei pra vocês, né? Quando eu virei a chave das lives, que eu ia falar coisas que eu sou apaixonado. Se deixar, eu fico até meio-dia aqui falando, bicho. Então, ó, identidade. Identidade é isso. Você, a partir de hoje, é isso.
Você, a partir de hoje, você não é mais endividado. As dívidas diz sobre o que você era até hoje. Beleza? Cara, eu não fumo mais. Mas eu sofro um probleminha aqui, mas tosse, não consigo correr muito, mas é por causa do que você era até ontem. Pô, Edu, eu tô com 130 quilos, mas hoje você não é mais gordo, cara, você não é mais obeso. Agora, cuidar disso é o que ficou para trás. Quando você muda a tua identidade, percebe essa analogia da cebola? Cara, a identidade é a última, é aquela fase. Se você falar agora, eu não vou agir, tudo que eu fizer na vida, não é por causa da meta. É porque eu sou assim. E porque você é assim, cara, ninguém pode falar o que quiser pra você, não muda nada. Você quer ver? Tinha tanta coisa. Amanhã eu vou continuar sobre identidade, porque tem muita coisa. Isso aqui é muito importante eu falar pra vocês. Mas eu quero fechar, eu quero fechar sobre uma coisa aqui, que pra muitos de vocês, eu tô deduzindo, né? Pra muitos de vocês vai ser e tem a ver com as minhas crenças e princípios. Eu ia falar sobre princípios aqui e valores, mas não vai dar tempo, então vou deixar para amanhã. Porque as nossas crenças, elas são baseadas em princípios e valores. Princípios e valores são coisas que regem a nossa vida, as nossas decisões. E não tem, cara, certo e errado. São princípios seus, que tem a ver com a tua formação familiar, com as suas crenças religiosas, com as suas experiências de vida, com as coisas que você já viu. Você fala, cara, não, peraí, isso aqui você está falando, mas eu já vi isso acontecendo. Então eu vou te falar porque eu vou chocar alguns de vocês aqui agora. Eu vou falar de uma coisa que muitos... E eu não julgo quando as pessoas olham para isso como algo... isso aí não é bom não. Por quê? Porque o exemplo que muitos dão é errado, e vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Só que isso faz parte da minha identidade. E por fazer parte da minha identidade, não importa se eu estou financeiramente ruim, se o meu mês entrou menos dinheiro, se entrou mais. E eu faço. Por quê? Porque é um princípio meu e faz parte da minha identidade. Qualquer um pode vir falar, o que for, não vai mudar em nada. Sabe do que eu estou falando? Eu sou dizimista. Aí tem gente que fala, puta, mano, você é trouxa. Você dá dinheiro para pastor. Por quê? Lembra que eu falei? Infelizmente, no mundo evangélico, alguns aqui podem, né, também ser evangélicos e ter esse princípio, mas infelizmente o mundo evangélico hoje dá muitos maus exemplos com relação a esse princípio bíblico, que é devolver o dízimo. Qual o princípio de devolver o dízimo? Não é deixar pastor rico, não é deixar o cara vivendo uma vida de luxo e você ralando ali e tal, e que infelizmente muitos fazem. O princípio bíblico disso é você manter algo que você acha importante, que é importante para você e que pode ser importante para os outros. Segundo a Bíblia, o princípio e até uma curiosidade, tá, para você que fala, cara, eu queria entender melhor isso, por que os caras fazem isso? O princípio bíblico é manter, por exemplo, manter o evangelho, é manter pessoas que trabalham exclusivamente, que é o caso, por exemplo, no caso onde a igreja que eu frequento, para ele visitar as pessoas, para ele cuidar de outras áreas, para chegar em lugares onde não tem acesso. Então o dízimo é para manter, não é para deixar ninguém rico, e quem faz isso tá se corrompendo. Então, mas é uma pressão muito forte esse assunto de você não ser mais por causa dos exemplos ruins que existem. Só que, por exemplo, eu aprendi desde pequenininho com os meus pais. Lembra que eu falei para vocês aqui, tipo, a nossa infância, a infância da minha casa era de muita pobreza. O teto da minha casa, ele tinha uma barriga assim, todo mês a gente achava que ia cair aquilo ali. Pingava água na cama, às vezes você tinha que mudar a cama de lugar. Eu contei a história aqui, ia na feira, o bananeiro que gostava da gente enchia minha sacola de banana, mas o dinheiro que eu levava dava para trazer 6 bananas. Lá, a assistência social da igreja me via, às vezes o pessoal me chamava, vem aqui, eu ia, aí tinha um sapato, vê aí, vê se serve em você, aí eu voltava tudo feliz. Mas veja, mesmo nesses momentos, o meu pai, ele sempre teve esse princípio. Na cabeça dele, isso aqui é uma fidelidade, não às pessoas, mas a Deus, porque a crença de que, e a Bíblia diz isso lá em Malaquias, ele diz assim,
Eu sou adventista, ô Bruno. Sou adventista do sétimo dia. Mas os católicos é igual, nós somos irmãos, todos nós somos, né? Deus não tem placa de igreja, a Bíblia fala que Deus tem um povo. Quem é esse povo? É aquele que reconhece Deus como soberano nas nossas vidas, né? Então assim, e eu não estou falando isso aqui por causa de religião não, tá bom, pessoal? Não importa, cada um de nós tem a nossa. Eu só estou falando tudo isso para justificar um princípio, para vocês entenderem o que é esse negócio de identidade, porque pode todo mundo falar que você está sendo um imbecil, um trouxa, um bobo, e você vai continuar fazendo, porque é tua identidade, não muda. Então esse negócio do dízimo é muito forte, porque muita gente fala, não, cara, muita gente, inclusive na igreja que eu frequento, não é dizimista. Mas esse é um princípio que eu aprendi com os meus pais, porque eu via os meus pais em momentos muito difíceis na vida, e meu pai falando, não, isso aqui não é meu, isso aqui eu estou devolvendo, não é para pastor, estou devolvendo a Deus, porque lá na Bíblia, em Malaquias, diz assim, pode, né, parafraseando o texto, pode acontecer qualquer coisa, pode, né, assim, acontecer de tudo, mas eu nunca vi o fiel mendigar o pão. Qual que é a e aí ainda Deus fala, ele fala assim, ó, faça isso que eu estou dizendo e me prove se isso não for verdade. O único lugar na Bíblia que está dizendo Deus pedindo prova é sobre esse aspecto. Porque Deus sabe que uma das coisas que para o homem é difícil, colocar a mão no bolso para dar para alguém, ou ainda mais para pessoas que ele já sabia que administraria errado as coisas, enfim. Mas as bênçãos do princípio independe de como as pessoas vão usar. Mas esse aqui não é aula de teologia. Qual que é a ideia que está por trás aqui? Então meu pai tinha esse princípio, meu pai me ensinou isso. E eu falei, cara, em alguns momentos da minha vida eu passei por cima desse princípio. Mas quando isso começou a fazer parte da minha vida, por ser um princípio, fazer parte da minha identidade, cara, não importa o que as pessoas digam, não importa o que as pessoas usem, às vezes errado, esse recurso. O meu princípio é com Deus. A minha identidade, quando eu faço isso, é com base na minha crença. Olha como crença está ligada. Eu posso estar completamente errado. Pode ser alguém que fala assim, cara, você é um cara tão... Já me falaram, você é um cara tão inteligente, e fica nessa conversa. O que eu estou querendo dizer para vocês é princípio. Vocês entenderam a diferença? Porque se for princípio, gente, não importa o que você está passando na vida. Se for princípio, você separar, algumas palestras que eu fazia por aí, eu fazia essa analogia. Eu falava, gente, por exemplo, eu sou dizimista. Desde garoto eu separo 10% da minha renda e eu devolvo, não dou para pastor, eu devolvo a Deus. Então dentro desse conceito, o patrão do pastor, ou do padre, ou do sacerdote, o líder religioso, seja qual for a sua crença, quando eu devolvo o dízimo, eu não estou dando para o pastor, eu estou devolvendo para o dono, que é Deus. Então o patrão dele é Deus. E se ele está fazendo merda, cara, é Deus que resolva com ele, não tem nada a ver com isso. Então para mim tanto faz. Então assim, eu posso ter uma renda esse mês bem baixinha, 10%, é proporção, 10%, que é um princípio meu, eu devolvo. Eu posso fazer 100 mil reais no mês, 10%. E aí, eu sempre me sinto prosperando, eu sempre vou crer. Às vezes, é o que eu estou falando aqui, às vezes as coisas não tem nada a ver, né? Vamos supor que Deus não existe, mas eu criei isso na minha cabeça, isso me faz bem, me faz acreditar e prosperar. Quando as coisas dão certo, eu lanço um produto e vai bem, eu falo, nossa, cara, eu estou acreditando isso, a fidelidade que eu tenho a Deus. Vocês percebem como identidade, não importa o que as pessoas digam, você vai continuar fazendo, para o bem e para o mal. Então quando você diz assim, mas eu acho que eu sou burro, você está reforçando uma identidade aí, que isso vai arrebentar com você. Mas eu acho que isso aqui não vai dar certo. Mas eu acho que isso é errado. Eu acho. Você está reforçando também para o mal. Porque o mesmo efeito, cara, que o cérebro, que a gente tem na mente, de você chegar hoje e falar assim, cara, eu não sou endividado. Eu tenho um controle sobre minhas finanças. E a cada dia, a partir de hoje, eu vou aprender ainda mais sobre isso. E é por isso que eu estou na live. É por isso que eu vou fazer os cursos. É por isso que eu vou ler os livros.
É por isso que eu vou fazer os exercícios que o Eduardo está propondo para mim aqui todos os dias. Por quê? Porque eu tenho controle sobre minhas finanças, e para ter controle sobre minhas finanças eu tenho que ter mais conhecimento a cada dia sobre esse assunto, que eu quero ficar bom nisso. E o que ficou para trás, cara, você vai agora, já que você tem controle sobre suas finanças, você vai encontrar as alternativas, as melhores alternativas para gerir esse passivo que ficou para trás, e você vai se livrar dele na hora certa. E eu estou te ensinando a fazer tudo isso. Então, assim, mais importante do que eu ficar te falando, porque a lei diz isso, porque, cara, é mudar aqui. Se mudar aqui, você não vai ter mais medo do teu cartão de crédito, você não vai começar a tremer mais quando você estiver na frente de uma loja, você tem que comprar. Aí, sabe, por impulso, por compulsão. Não vai mais ter isso, galera. Então, é isso. Identidade a partir de hoje eu sou isso. Lembra sempre dessa história. Cara, você quer comer isso aqui? Não como isso. Obrigado. O refrigerante faz mal, você sabe, você está precisando, você está doendo, né? Diabetes. Você chega, simplesmente você fala assim, não, cara, não, mas até ontem eu estava com você, você tomou refri, mano. Você tomou a bebida alcoólica, você fumou. Você fala, não, mano, ontem é passado. Não é falar, mas estou tentando. Não fala, eu estou tentando. Quem tenta não é nada. Você vai, a partir de hoje, você vai escrever em algum lugar. Você fala, cara, eu tenho controle sobre minhas finanças. Tudo que vai aparecer para você a partir de agora, você fala, peraí, isso aqui não estava no meu planejamento, por que eu vou gastar? Só porque vou fazer média com os outros? Não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho controle sobre minhas finanças. Se alguém perguntar, você é um cara endividado? Você fala, não, cara, eu já fui. Hoje não sou mais. Eles não vão entender muito. Mas daqui a algumas semanas, vocês não... acreditem em mim, gente. Acreditem em mim. Daqui a algumas semanas, isso vai ser tão forte na vida de vocês, porque isso vai mudar de um jeito assim que você não vai perceber, vai fazer parte da tua identidade. É sobre quem você é a partir de hoje. E isso aqui não é... Agora, se você estiver aqui ainda, falando, que papinho, mano. Pô, Edu meteu um coach na gente aqui. Se você for com essa conversa aí, cara, você tá lascado. Você vai continuar fazendo e sendo o que você foi até ontem. Você entendeu? Então, cara, é isso. A gente pode usar isso em todas as áreas. Lembra que eu falei lá atrás, para quem está desde o começo, eu falei, gente, o que vocês vão aprender aqui, vocês podem aplicar em todas as áreas da sua vida. Lembra que eu falei, quem ouviu aqui, quando eu falei assim, eu peguei o livro O Poder do Hábito, que é um livro de quase 500 páginas, ciência pura ali. E os cientistas pegaram um grupo de pessoas que o propósito deles era ajudar as pessoas a pararem de fumar, que é uma coisa difícil. E tudo com essa questão aqui, o trabalho deles não é dar remédio, não, é trabalhar a mente. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Explicar para você entender como o cérebro funciona. E aí, no grupo que parou de fumar, eles também perceberam que eles melhoraram em todas as outras áreas da vida. A galera que parou de fumar começou a se alimentar melhor. A galera que parou de fumar passou a fazer mais atividade física. A galera que parou de fumar passou assim, começaram a ser mais produtivos no trabalho, e por causa disso ganharam mais dinheiro. E eles fazem esse acompanhamento por anos. Por que isso acontece, gente? Porque nosso cérebro é um só. Não existe o cérebro do cara que fuma, o cérebro do cara que tá endividado, o cérebro do cara que... Não, nós temos uma mente só, ela funciona igualzinho para qualquer coisa. Então, se você mudar uma coisa, se você fizer... Nós estamos aqui por causa de grana, para melhorar, para aprender como lidar com grana. É certeza absoluta que quando você cria essa identidade para isso aqui, você vai começar a aplicar nas outras áreas também. E o teu cérebro vai entender isso e vai começar a mudar, Então vai ter coisa que você vai falar assim, putz, Eduardo, nunca mais eu vou errar. Não, eu às vezes faço as merdas que eu falo, putz, cara, eu não deveria ter feito isso, porque eu não sou esse cara. Sabe quando você é estúpido com alguém, porque você perdeu o controle, mas aquilo você não é desse jeito, aquilo te faz mal. Você fica uma semana mal, você fala, putz, cara, eu não devia, eu falei muito alto com a pessoa, eu xinguei, eu fui estúpido. Sabe quando se sente mal? Porque a tua identidade não é aquela. Mas você fez aquilo. Então, é assim. Às vezes a gente, faz. Mas quando a tua identidade não é aquela,
assim, imediatamente percebe que você fez algo que você não deveria. Por quê? Porque não é mais o teu hábito aqui. Certo, gente, ó, nós já estamos aqui a 1h15, eu ficaria com você aqui muito tempo. Eu ficaria o dia inteiro, a gente faria um evento o dia inteiro falando sobre isso aqui e você ia ficar maluco com o que eu tenho para te falar. Mas eu preciso encerrar, vocês também têm a vida de vocês aí para tocar. Eu quero o seguinte, para ver se vocês entenderam. Quem está aqui ainda? O que vocês são? Tem algum endividado aqui hoje ou não? Escreve. Tem alguém endividado? Escreve aí. Dá 1 minuto para você, porque tem um delay aqui. Tem alguém endividado aí ou não? Quero ver que, se vocês entenderam. O que você é, ô Paty? Pro meu amigo aqui, ó, pegar a parada, que ele não pegou ainda. Não, Lu. Você entendeu aqui a pegada ou não? Ó. Vocês não entenderam. Vocês tinham, ó, olha para mim aqui. Vocês não são mais. A partir de hoje, vocês são o quê? A partir de hoje, você tem controle sobre as suas finanças. Você não tem mais. Tá vendo como é difícil isso aí, gente? Tá vendo como que é um processo? Eu tô brincando aqui, porque você fala, pô, Edu, é uma pegadinha. Porque hábito não é assim, depois de uma live você já fala, opa, você tem que colocar. Eu sei que tá, né, assim, fala, cara, eu tenho sim as dívidas lá, cara. O que eu tô falando aqui, ó. A partir de hoje, você não vai. Ó, o exemplo que eu te dei. Tô querendo parar de fumar. Quer um cigarro? Se você fala, eu tô tentando parar, não vai mudar nada. Você vai continuar tentando parar de fumar, tentando parar de gastar dinheiro, você vai parar, tentando parar de comer coisa que faz mal para a saúde, tentando parar de um monte de coisa que não presta. Agora, se eu te perguntar, você quer um cigarro? Você fala assim, eu não fumo. Aí muda. Então, com relação à grana, o propósito da live de hoje é falar sobre a nossa identidade financeira. Então é o seguinte, cara. Você vai falar a partir de hoje. Você vai sair daqui, você vai, putz, eu vou gastar dinheiro com o negócio. Você vai falar, não, peraí, eu tenho controle sobre minhas finanças. Isso aqui está no meu orçamento? Aí você fala, mas nem orçamento eu faço então. Ah, mas agora eu tenho controle sobre minhas finanças. Eu vou fazer a partir de hoje. Eu vou anotar tudo, porque quem tem controle sobre as finanças, anota tudo que gasta. Quem tem controle sobre as suas finanças, faz orçamento. Quem tem controle sobre as finanças, não gasta mais no mês do que ganha, porque senão você quebra a empresa. Então, eu quero que vocês façam esse exercício. E uma coisa que eu não falei para vocês, que eu esqueci na verdade, e que eu vou pedir para vocês fazerem como exercício aqui, se quiser postar, cara, o médico que eu contei para vocês da história, quem estava na live aqui desde o começo, ele deixava com a gente, além daquelas 2 horas lá na clínica diariamente, ele entregava pra gente, e da pulseirinha, né, de cor diferente, ele entregava um cartãozinho vermelho, plastificado, com algumas frases, voltado a emagrecimento e tal. Então as frases eram tipo assim, como que é? Eu posso fazer aquilo que eu determinei a fazer, algumas coisas assim. Eu só vou comer quando eu tiver fome. Eu tenho controle sobre as minhas ações. Tinha umas 5 frases assim, que as pessoas olham como besteira. As pessoas olham e falam, pô, tá papinho, os caras estão tomando dinheiro dos trouxas, e os caras ficam, mas não é, gente, isso aqui é ciência. Mano. Eu fico com dó das pessoas que têm às vezes essa visão. Tá tudo arrebentado na vida, tá quebrado
e nunca teve acesso a esses tipos de informações que são científicos, de como a mente, você pega, começa a seguir neurocientista aí, você começa a ver o que está por trás disso, cara. Mas eu fico com uma certa dó um pouco, porque as pessoas às vezes, está tudo arrebentado, a vida tá uma bosta. Eu falo bosta não é para ofender não, é para mexer com você mesmo. Porque eu já ouvi várias vezes, já ouvi meu amigo falando que eu era idiota, no meu pior momento financeiro da minha vida. Mas as pessoas falam, isso é papinho. Aí eu falo assim, tá bom, meu amigo, então você tá melhor do que isso, então me ajuda aí. Né? Mas então faz, galera, pega um cartãozinho e anota e coloca assim. Eu acho que eu vou até preparar um negócio desse para vocês, mas coloca, pega aí e fala assim: anota, eu tenho controle sobre minha vida financeira. Aí outra frase: eu não vou gastar com nada que eu não tenha necessidade. Outra frase: eu vou anotar tudo que eu gasto, eu anoto tudo que eu gasto durante os meus dias. E uma quarta frase: eu faço orçamento porque eu tenho controle sobre minha vida financeira. Todos os dias eu fazia isso, tá? E eu acreditei no cara, eu falei, vou fazer. Eu acordava, escovava meus dentes, olhava pro cartãozinho antes de sair de casa e lia as frases. Aí chegava no trabalho, umas 2 horas depois eu pegava e lia. Eu lia aquilo umas 5 vezes por dia. Antes de dormir eu lia. E aquilo foi mudando na minha cabeça. Até que chegar uma hora que aquilo ali estava decorado, eu não precisava mais ler. Eu estava me comportando como alguém que tinha controle. Então eu falei assim, cara, eu tô na churrascaria, mas eu não sou mais igual essa galera aí. Eu não vou comer 10, 20 pedaços de pizza, 8 salgadas, daqui a pouco vem as doces, tomava 1 litro de refrigerante. Eu falei, não, mano, isso aí é gente louca. Eu não faço mais isso, porque eu tava gordão. Mas eu tava ali, me acreditando. Eu falei assim, eu não sou mais isso. Eu vou comer 3 pedaços aqui, de boa, e o resto eu só tô aqui por causa dos meus amigos. Vou trocar ideia, porque eu tô aqui pelo social. E comecei a acreditar nisso aqui, galera. E aquilo começou a fazer parte da minha vida, e 3 meses depois eu sequei 14 quilos. E as pessoas, nossa, cara, o que aconteceu? Só que tem uma outra coisa. Identidade não tem tempo. Eu perguntei pro médico, eu falei, quanto tempo demora isso? Porque eu queria, na verdade, casar magrinho e tal. Depois que eu casei, eu abandonei, meio que... E aos poucos, você vai deixando que a nossa mente precisa ser vigiada. Tem que vigiar a nossa mente. Mas é isso, gente. Quero encerrar. Eu acho que vocês entenderam aqui o propósito do nosso bate-papo. Amanhã eu continuo e eu vou voltar na parte que eu quero falar com você sobre princípios e valores. Vou gravar uma aula sobre isso. É incrível que eu aprendi isso aqui com um cara. Isso aqui vai dizer muito sobre como a partir disso aqui, você vai entender por que você faz muitas coisas na sua vida e que isso acaba sendo um peso para você deixar de fazer isso e fazer outras, porque tá ligado aos nossos princípios, nossos valores, beleza? Coloca aí de 0 a 10 o quanto isso daqui foi importante para você. Seja sincero, eu não estou aqui para ser avaliado, tá bom? Não faça média comigo. Coloca de verdade. Às vezes você fala, Eduardo, cara, isso para mim é um assunto muito novo, não entendi bem, mano. Dá um 3, não tem nenhum problema. Sem mimimi, beleza? Mas eu quero que vocês participem, então coloca aí. Coloca. Se der certo aqui durante o dia, eu vou colocar isso aqui para os nossos... pra galera que quer assistir no YouTube. Aí depois você indica pra galera, tá? Eu coloco no YouTube e falo, galera, assiste essa live aqui, que isso aqui pode fazer sentido para vocês também. Beleza, gente? Então é isso. Obrigado aí por vocês estarem aqui mais um dia comigo. Toda vez que eu falo, é uma das formas de aprender. Eu tenho algumas coisas, alguns processos aqui que eu quero retomar, que eu preciso alinhar. Então isso aqui está servindo muito para mim. E obrigado por vocês estarem aqui, porque aí é um time e a gente vai junto. E isso aqui eu tenho certeza absoluta, cara, que se vocês colocarem em prática, vocês vão perceber que você fala, putz, cara, realmente o dinheiro ele é resultado de todo o resto que a gente está tratando aqui. E aí a coisa vai rolar, beleza? Fiquem com Deus, tenham um excelente dia e bora. Não é sobre o que você faz, é sobre o que você é, sobre quem você é. Fechou? Bora lá. Um abraço, fiquem com Deus.